Olá, olá! No vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 ideias práticas para você ensinar os números. No vídeo de hoje eu quero te mostrar um material muito potente que nós criamos para as nossas alunas da Escola Protagonista e algumas propostas que nós pensamos para desenvolver a partir desse material que vai ajudar os teus alunos a compreender os números, a aprender, a construir a ideia dos números. Mas antes de eu mostrar esse material potente, eu quero que tu curta e compartilhe esse vídeo com as tuas colegas, com pais que estão com crianças dessa idade de aprender os números, para que mais e mais pessoas fiquem sabendo de estratégias eficientes que vão ensinar as crianças com muita intencionalidade. Também quero te pedir que tu te inscreva aqui no canal e acione o sininho para que tu seja avisada cada vez que tiver um vídeo nosso novo aqui no ar. Muito bem, então esse material aqui que eu quero te mostrar hoje é um material exclusivo da Escola Protagonista. O que é a Escola Protagonista? É o maior portal educacional deste Brasil. Um portal onde vocês têm acessos a mais de 600 horas de cursos de formação continuada na área da alfabetização e do letramento, da matemática, da ortografia, da educação infantil, de montagem de recursos, aulas semanais exclusivas, comunidade, congressos semestrais e os kits protagonistas, que são materiais que nós elaboramos mensalmente e que as nossas alunas dessa plataforma recebem em casa. Então eu vou mostrar para vocês com exclusividade um desses kits, desses materiais que as nossas alunas ganharam nesse ano e como a gente pode fazer 3 intervenções potentes para que as crianças aprendam os números. Nesse material aqui que eu vou mostrar, a gente tem 3 em 1, tá? A gente fez um kit. Ele tem 3 materiais diferentes com uma ideia semelhante no mesmo kit. O primeiro, então, são esses cartazes aqui em tamanho A4, em que a gente tem a representação do algarismo, o nome do algarismo. A gente tem o nome do número e aí a gente tem também a representação da quantidade. Aqui nesses cartazes a gente fez de 1 até 10, tá? Ó, os 5, eles estão bem lindos aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, até as molduras de cores diferentes. Olha só que lindo. E tudo isso tem muita intencionalidade. Por que eu quero falar para vocês? Ó, já pega a dica aí. Já pega essa dica importantíssima para ensinar os números. Existe uma ideia proposta por Derrani que é do triplo código. Esse autor fala que o domínio do triplo código é fundamental para que a criança possa adquirir ter um bom processamento numérico. O que é isso, gente? O que é o triplo código? É um número representado de 3 formas. A forma que é visual, que é o algarismo, que nós conhecemos, tá? Então seria aqui o número, essa é a forma visual. A forma verbal, que é o nome desse algarismo, escrito por extenso, e também o quantitativo, que é a representação da quantidade, tá? Então, nós temos o triplo código, porque são 3 representações do número: visual, verbal e quantitativa. O número, o nome desse número e a quantidade que ele representa. Então, esse triplo código ele é importantíssimo para que a gente diga que a criança sim adquiriu a aprendizagem do que é essa representação numérica, do processamento numérico. Então, por exemplo, agora eu tenho um filho de 3 anos e ele consegue discriminar as quantidades, mas ele ainda não conhece todos os algarismos. Então, eu teria que fazer algum trabalho de intervenção para que ele também dominasse o algarismo e pudesse fazer essa relação entre quantidade e número, certo? Então, por isso que esse material foi pensado dessa forma, englobando o triplo código. Falei para vocês que aqui tem tudo intencionalidade. Então, esse material a gente tem os cartazes grandes, a gente tem as trincas. Então, com a mesma intenção do triplo código, a gente fez as trincas, onde a gente tem a cartinha com o algarismo, a cartinha com o nome do número e a cartinha com a quantidade, ó.
Claro que, se a gente estiver falando de crianças ainda não alfabetizadas, na educação infantil, início do primeiro ano, a gente pode usar somente essas cartinhas aqui de representação de quantidade e algarismo. A gente não precisa usar a carta com o nome, tá? A gente pode introduzir isso conforme eles vão já estando alfabetizados. Uma coisa bacana também é que esse material pode ser adaptado. Então, se eu estou trabalhando com os maiores e eu estou colocando aqui números que tenham centenas ou milhares, eu posso escrever por extenso e eu posso representar aqui com material dourado, por exemplo, com ábaco, enfim, uma outra forma de representação que não seja bolinhas, claro, porque daí é impossível das crianças contarem números tão altos. E aí, por fim, dentro desse mesmo kit, a gente tem uma régua de mesa. Aqui a gente tem 4, né, réguas de mesa, mas a ideia é que a gente recorte e a criança tenha uma única régua que ela vai poder usar, colocar ou na classe ou no caderno como um material de consulta, tá bem? Então agora a gente vai falar sobre propostas que a gente pode fazer com esses materiais e que vão ajudar na construção dos números. O nosso videomaker aqui tá falando que eu falei classe. Me diz aí como é que se chama a mesa dos alunos na tua cidade? É carteira? Ele tá me dizendo aqui que tem lugares que chama de carteira. Aqui no Rio Grande do Sul é classe, a mesa dos alunos. Então, essa reguinha de mesa aqui, quando eu falei que ela pode ser colocada na classe, é que ela pode ser colocada na mesa. Assim como às vezes a gente tem o alfabeto de mesa, que as crianças podem consultar as letras, aqui a gente tem uma régua numérica, tá bem? E serve até pra gente fazer outras intervenções que não precisa ser só de consulta, mas intervenções até de cálculos de adição, subtração, coisas bem legais que dá pra gente fazer como régua numérica. Então, a primeira dica prática com esse material é utilizando esses cartazes aqui e pedindo que as crianças representem esses números. Então, é uma ideia de que a gente vai usar muito a corporeidade. Como a gente está falando de números mais baixos, é super interessante, a gente está falando então de crianças mais novas, educação infantil, primeiro ano, é muito importante, na verdade, essencial que essas crianças utilizem o corpo durante a aprendizagem. Então, se a gente puder explorar a corporeidade, essa aprendizagem pode ficar ainda mais significativa. Então, uma sugestão é que a prof, enfim, o colega, o ajudante, aí vocês podem escolher o melhor critério, escolha lá o cartaz e aí as crianças possam representar, por exemplo, com o corpo, como que elas representariam como que elas formariam aquele número. E aí a gente pode ver diferentes formas, né, que eles vão representar com o próprio corpo. Outra ideia ainda seria que eles representassem a quantidade desse número. Então, pegassem o giz, representassem a quantidade, fizessem o número de forma bem grande, pudessem caminhar por cima desse número, além de fazer ele com o corpo também. Então, número de pulinhos também. Vai vindo ideias, né, gente? Número de pulinhos aqui, então, por exemplo, tiramos o número 8, representamos ele com o nosso corpo, caminhamos por cima do giz, e agora vou dar o número de pulinhos que representa esse número, o número de palmas. Então, utilizando bastante o corpo, as crianças representarem, então, o número aqui que foi tirado no cartaz pela prof ou pelo ajudante do dia. Uma outra coisa bacana aqui, diquinha extra, as crianças também podem, de forma coletiva, reorganizarem esses cartazes. A prof pode dar espalhado e eles terem que organizar lá do 1, do 0 até o 10. Uma outra sugestão, nossa sugestão número 2 de hoje. Tudo bem, eu dei a sugestão número 1 e dentro da 1 tinha várias sugestões, né? Mas essa eu vou contar como 2. É a gente utilizar esse baralho aqui para brincar de batalha dos números. Esse baralho aqui ele vai estar recortado e aí a gente pode selecionar conforme a idade das crianças que a gente estiver trabalhando. Ah, quero usar só as bolinhas que representam quantidade, quero usar só os algarismos. Ou ainda, quero misturar todas as cartas. Como é que funciona a batalha dos números?
Cada criança vai ter um bolinho de cartas, né? Vai estar dividido, então elas podem jogar em duplas, em trios. E elas vão tirar de cabeça para baixo, sem ver, uma carta. E vão mostrar uma para outra, de frente uma para outra. E aí aquela que tirar o número mais alto ganha as cartas do outro colega. Então, se eu tirei o número 7, meu colega 13 e o outro 2, eu fico com as cartas de todo mundo. Mesma coisa, gente, se a gente decidir que vai misturar os números e vai misturar as quantidades. Ainda assim, quem tiver a maior representação numérica ali vai ganhar a carta dos colegas. E ainda a terceira ideia prática para você ensinar os números para os seus alunos é a janelinha. Tenho certeza que se tu é seguidora fiel aqui desse canal, já ouviu falar na janelinha. Mas se ainda não ouviu, rapidamente vou explicar. Trata-se de um envelope normal, onde a gente coloca algo dentro e a gente vai puxando aos poucos e revelando para as crianças o que é que tem ali dentro. A gente pode brincar de janelinha também com a matemática. Como seria isso? A gente pode escolher um dos cartazes, por exemplo, né? Eu vou fazer aqui com a folha, porque eu não fiz apropriado para ser janelinha, tá? Mas a gente pode ir, vou fazer assim, ó. A gente pode ir puxando, puxando e revelando qual é o número que tem ali, né? Vou fazer assim, ó, na vertical, né? A gente até pode ir questionando, com essa voltinha aqui, que número pode ser? Pode ser o 8, pode ser o 0, pode ser o 1? Não, não pode ser o 1, não tem formato de 1. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Muito bem. Que número é agora? Qual é a proposta que pode acontecer? As crianças, cada uma na sua classe, na sua mesa, na sua carteira, elas podem representar por escrito esse número, ou elas podem representar também a quantidade. Então, é uma boa forma de sondagem, de avaliação diagnóstica, para saber se essas crianças já sabem alguma coisa ou se de fato aprenderam após as intervenções da professora. A gente pode até fazer uma janelinha muda, a gente sem ficar fazendo intervenções. Então, por exemplo, se eu mostrei o algarismo 9, eles precisam representar o 9 com as quantidades, ou escrever por extenso, 9. Se eu decidir, por exemplo, que a minha janelinha vai ser inversa e que eu vou mostrar a quantidade, eles podem colocar no caderno, na folha, o algarismo que essa quantidade representa aqui. E aí a gente já vai conseguir identificar se as crianças já dominam esse triplo código. Já fazem essa relação entre algarismo, quantidade e o nome desse número, esse número por extenso. Então essas foram 3 dicas práticas para vocês ensinarem os números. Dentro da Escola Protagonista, a gente tem todo esse kit aqui com mais ideias detalhadas e também a gente tem aulas onde a gente deu outras ideias ainda. Além disso, olha só, tem o kit com as ideias, tem aula dada por mim com mais ideias e ainda tem na nossa comunidade de professoras protagonistas ideias extras das próprias professoras que receberam esse kit aqui e começaram a fervilhar e escrever lá no grupo. Professoras, eu tive ideia de trabalhar assim com esse kit de matemática. E dessa forma, e dessa forma, e dessa forma. Coloca aí, Jonatas, para nós aqui na tela, para as gurias verem que é verdade que eu tô dizendo. Uns prints da nossa comunidade com ideias feitas por professoras protagonistas. Se tu quer saber mais sobre essa escola, sobre esse kit, assistir essas aulas, baixar esses materiais, se conectar com essas colegas do Brasil inteiro, eu te convido para clicar no link aqui debaixo da descrição do vídeo e conhecer a Escola Protagonista. Tu pode entrar lá por 7 dias, experimentar, baixar os materiais. Se por algum motivo tu não gostar, a gente devolve todo o teu dinheiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente faz isso porque a gente tem certeza que tu vai te apaixonar. Certo? Então, espero que tu aproveite essas ideias aqui hoje, que tu leve para tua sala de aula, me conte como é que foi e te espero também dentro da nossa comunidade protagonista. Até mais!